ler Lucas capítulo 9, versículo 49 e 50, está escrito assim, ó. Isso é João que falou para Jesus. João é aquele irmão de Tiago que foi morto à espada e ficou na ilha de Patmos, lá prisioneiro até o fim da vida, né? E recebeu a última revelação da palavra de Deus, que é o Apocalipse, ou revelação, né? Em outras denominações, revelação. Para nós é Apocalipse, que dá o mesmo sentido, que é revelação. No versículo 9 assim, e respondendo João disse, Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Aí ele proibiu, né? Com que autoridade ele proibiu, né? E proibimos, porque não segue conosco. Quer dizer, que as pessoas não tinham o mesmo segmento dele, o mesmo pensamento religioso dele, né? Então ele achou que a pessoa estava expulsando o demônio em nome de Jesus, mas ele achou que aquelas pessoas não tinham direito. Só ele, porque estava ali junto com Jesus, pertinho de Jesus, achou que ele tinha esse direito. Mas o João estava aprendendo como os outros discípulos também estavam aprendendo, né? Que depois se tornou apóstolo, né? Aí Jesus lhes disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós, né? É a mesma coisa de uma denominação que tem aí, né? Que está abrangendo o mundo inteiro. Se você não é cristão, se você é cristão e é judeu, eu vou te matar. Se você não está no mesmo segmento meu, que está na mesma pegada minha, então eu vou te matar. Quando você é cristão e você acha que a sua denominação é melhor que as outras, né, e que você está no caminho certo, que os outros estão no caminho errado, e por isso eu devo te matar dentro de mim, que eu devo matar você dentro de mim, que eu devo te anular como ser humano, porque você não está na mesma religião que eu estou agindo como aquela religião que mata os cristãos e os judeus, que são os muçulmanos. Se você não... eles são ensinados, né, no decorrer do caminho, eles foram ensinados que nós judeus, que os judeus e nós cristãos, somos inimigos deles. Se ele cumprisse a fé dele, você acha que o cristão ia se meter na vida deles? Podia abrir uma mesquita do lado de uma igreja, você acha que o cristão ia se meter com eles? Não. Professa a sua fé aí que eu professo a minha aqui. É assim que nós cristãos temos que fazer. Imagina uma pessoa que defende a mesma coisa que é o cristianismo, que tem Jesus como Senhor e Salvador, como que você vai ter essa pessoa como inimiga sua? Se você faz isso, você está se comparando a eles. Então Jesus falou, quem é por nós não é contra nós. E João ainda teve a petulância de dizer, nós o proibimos de expulsar demônios em seu nome. Jesus falou, quem é por nós não é contra nós. Então nós temos que aprender isso. Eu falo isso porque eu passei, nesses 18 anos de batizado, eu passei por várias etapas, sabe? Mas Deus sempre me mostrava assim, sabe? Deus sempre abria para mim e falava, não, isso está errado. E se ele me mostrar que está errado, eu não vou acertar como verdadeiro, como certo. Se Deus me mostra uma coisa que é errada, e eu tenho que entender que aquilo não pode ser certo. Então eu não posso ter aquilo como certo se Deus me mostrou que era errado. Às vezes eu saía com alguns irmãos e a gente ia indo de carro e ia passando um irmãozinho lá com um terninho surradinho, uma biblinha debaixo do braço, e eles falando, ah lá o primo. Aí eu sou meio bocudo, eu falava assim, pô, se eles são seus primos, se ele é seu primo, senão que você é sobrinho de Cristo, você não é irmão de Cristo, filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. Então aquilo eu via que dentro do carro ficava um clima ruim e tal, depois eles nem me chamavam mais, porque se me chamasse para falar besteira, eu falava na hora. E como até hoje eu falo, não sou o dono da verdade. Mas aquilo que Deus vai me mostrando, quando eu li isso, esse texto na Bíblia que eu lia há uns 17, 18 anos atrás. Quando eu li isso, na hora Deus falou, isso aqui, não existe um caminho criado pelo homem que leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus Cristo. Nenhum caminho criado pelo homem leva a Deus. Na Torre de Babel eles tentaram chegar a Deus pelo meio deles. Eles usaram o meio, tentaram fazer a Torre de Babel para chegar até Deus. Olha o que eles tentaram fazer, chegar até Deus, achando que aquele é o caminho que chegava a Deus. Mas o caminho que chega a Deus, mais para frente nós vamos descobrir, o caminho que chega a Deus é Jesus Cristo. Não é religião, não é nada. Eu tenho dó das pessoas que continuam pensando
que religião ele vai levar a pessoa para o céu. E acha que a religião é um caminho santo que conduz ele para o céu. Não há inclusão nenhuma, e Jesus Cristo é inclusão. Jesus Cristo é a tolerância. E quando não há inclusão, você não quer você quer que as pessoas fiquem fora do seu grupo espiritual. Então, quando há inclusão, foi o que mais Jesus fez. Ele quis que as pessoas se unissem. Mas não, as pessoas fazem tudo para espalhar, mesmo essas pessoas achando que estão servindo e seguindo a Jesus. Quando eles acham que só eles são a verdade, que só eles são o caminho. Mas esquecem que caminho é Jesus Cristo. O homem sempre tentou chegar a Deus pelos seus próprios caminhos. E eles mesmos trilharam, traçaram para eles. Você viu? Começou lá na torre de Babel, lá. Começou lá e eles começaram a fazer aquela torre lá para tentar chegar a Deus. Achando que aquele caminho levava a Deus. Deus confundiu ele, cada um ficou falando numa linguagem lá, e eles não conseguiram se entender, e acabou essa torre não chegando até ali, que era impossível, né, por isso conseguir isso. Mas né, e eu vejo até hoje, né, os homens tentam fazer aquilo que ele está seguindo, que é o único caminho dele. Não, o único caminho é Jesus Cristo. Põe isso na cabeça de vocês. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, ninguém mais. Inventam Pedro, João, Maria, não sei o que, é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ele não mandou você seguir outra pessoa que não fosse ele mesmo. E se outros estão seguindo ele, Jesus falou assim, quem é por nós, não é contra nós. Então vamos respeitar, né, a fé de cada um, né? E tentar viver em união. É tão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, não é? Salmo 133, né? Respeitando uns aos outros, né? É isso aí.